1 Crônicas, capítulo 5, o versículo 1, assim registram as Sagradas Escrituras. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois Ruben era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, o seu direito de primogenitura foi dado aos filhos de José, filho de Israel, de modo que, na genealogia, Ruben não foi contado como primogênito. Vamos orar. Ó Deus, te agradecemos pela tua palavra. Sim, que é viva, que é eficaz, tua palavra, Senhor, que fortalece a tua igreja, que fortalece a nossa fé. Nesse momento, o Senhor esteja falando, não o homem, não eu, mas o Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça. Ó Deus, em nome de Jesus, esteja tocando, Senhor, na minha mente, na minha saúde, no meu coração, perdoando os meus pecados, enchendo com teu Espírito Santo, revelando, mostrando aquilo que queres falar à tua igreja. Assim, ó Deus, oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar, conforme for se assentando, ajuste seu aparelho celular, vamos estar atentos, reduzir ao máximo ali as interferências, para que possamos aproveitar ao máximo da palavra de Deus. Estamos no primeiro livro de Crônicas, e quando nós começamos a ler o livro de Crônicas, ele registra genealogias, muitas famílias, homens, mulheres, histórias. E é interessante que eu estava lendo, e o capítulo 5, quando ele começa ali encerrando o capítulo 4, a genealogia de José, Abraão, Isaque e Jacó, depois seus filhos, José, primogênito era Ruben, e ele faz, digamos assim, ele traz o erro, traz uma marca triste na história de Ruben, porque em tantas genealogias, em tantas histórias, algumas marcas são registradas, favoráveis, lindas, belas. Quando você lê, por exemplo, reis, muitos reis, ficou registrado que eles fizeram o que era mal perante a Deus. Alguns reis fizeram o que era bom, que era reto diante de Deus, diante do Senhor. E quando nós olhamos os filhos de Jacó, o primogênito era Ruben. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel. Diz o versículo 1, Ruben, ele era o primogênito, porém, ele profanou o leito de seu pai, e o seu direito de primogenitura foi dado a outro, foi dado aos filhos de José. Nessa manhã nós vamos falar sobre fidelidade ou infidelidade. Qual a nossa escolha? Só que a Deus, fidelidade ou infidelidade, porque guerras se levantam, adversidades se levantam, e que no meio delas você possa permanecer fiel a Deus, fiel ao Senhor. Então, quando nós olhamos aqui a história de Ruben, se você voltar em Gênesis, deixa aqui marcado 1 Crônicas capítulo 5, Gênesis capítulo 35, registra o que aconteceu. Gênesis 35, o versículo 19, logo após a morte, Gênesis 39, o versículo 19. Perdão, Gênesis 35, o versículo 19. Diz assim: assim Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Jacó levantou uma coluna sobre a sepultura de Raquel. Essa é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então Israel partiu e armou a sua tenda além da torre de Éder. Aconteceu que, habitando Israel naquela terra, Ruben foi
e se deitou com Bila, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo disso. Logo após a morte de Raquel, Rúben se deita com a concubina do seu pai. Ele profana seu pai, a sua história, a casa dele, e Israel ficou sabendo disso. E a história, ela é tão registrada, que lá no capítulo 49 de Gênesis, quando ele vai dar a bênção aos seus filhos, Jacó, ele vai dar a bênção aos seus filhos, o primeiro que ele começa falando é Rúben, esse que profanou, esse que deitou com a sua concubina. E ele diz assim, Gênesis capítulo 49, depois Jacó chamou os seus filhos e disse: ajuntem-se, e eu lhes farei saber o que vai acontecer com vocês nos dias que virão. Reúnam-se e ouçam, filhos de Jacó, ouçam o que diz Israel, o pai de vocês. E diz o versículo 3, Rúben, você é o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em dignidade e o mais excelente em poder, impetuoso como a água. Você não será o mais excelente, porque subiu ao leito de seu pai e o profanou. Você profanou a minha cama. Olha o que registra na bênção de Jacó aos seus filhos. Aquele que tinha um potencial, que era Rúben. Ele reconhece, Jacó ele reconhece o potencial de Rúben, porém um potencial que não foi aproveitado, porque profanou o leito do seu pai, agiu de uma maneira incorreta. Alguém que tinha virtudes, porém não foram praticadas. O pai dele diz: você é meu primogênito, minha força, primícias do meu vigor, o mais excelente em dignidade e excelente em poder. Rúben, nós vemos aqui uma grandeza interior, reconhecida por seu pai, porém que não foi alcançada. Ele seria o herdeiro da liderança de uma nação, seria o herdeiro da liderança de Israel, era o primogênito, porém profanou, ele diz aqui, o leito de seu pai. Então, uma das consequências, aquilo que era para ser bênção, aquilo que era para o pai olhar e falar e passar ali, digamos assim, o bastão, passar ali, era o momento da morte de Jacó, próximo da morte dele, já estava em velhice avançada, aquilo que era para falar: Rúben, guia, você agora é o líder, você não é mais o primogênito. A infidelidade a Deus, aos familiares, aos próximos, vão trazer perdas, vão trazer consequências. Por isso que nós vemos aqui que ele era alguém bom. Por exemplo, quando lembramos lá do José, que os irmãos olharam, pegaram José, sabe o que Rúben fez? Está lá em Gênesis 37, o versículo 20 e o versículo 22. Gênesis 37, o versículo 20, porque no versículo 19 os irmãos queriam matar José. Por quê? Porque Jacó amava José, era o filho de Raquel, da sua amada, e deu uma túnica para ele. Então os irmãos ficavam com ciúme dele. Os irmãos falaram assim: vem o sonhador, porque Deus deu o sonho para José, ele compartilhou com seus irmãos. E o que os irmãos quiseram fazer? Gênesis 37, versículo 20. Venham, pois, agora vamos matá-lo e jogar o corpo numa destas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Aí diz o versículo 21, mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Rúben disse mais: não derramem sangue, joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. Rúben disse isto para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao seu pai. Ele ainda não tinha perdido a sua primogenitura. E é interessante que
mesmo o pai deles, né, amando muito a José, dando a túnica a José, né, tratando ali, fazendo, né, digamos assim, esse amor muito próximo a José, e mesmo Rúben sendo o primogênito, ele fala: calma aí, vocês não vão matar ele não. De repente seria uma oportunidade, se ele fosse alguém, né, com uma má intenção, não, deixa matar José, já que meu pai está tendo um olhar diferente para ele, o primogênito sou eu. Mas ele não pesa a rivalidade, a disputa, pelo contrário, quando ele vê que os irmãos vão matá-lo, zombando dele, vem o grande sonhador, Rúben, ele livra das mãos dos seus irmãos, livra José. Aí, para acalmar, para aplacar a ira, a raiva dos seus irmãos, ele quer ganhar tempo. Calma aí, eu quero devolver José a meu pai. Então vamos botar ele nessa cisterna e depois vamos decidir o que fazer com ele. Porque o intuito de Rúben, como diz aqui, era voltar, livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao seu pai. Então era um homem, estamos falando no contexto agora lá de Crônicas, que foi o versículo que nós lemos inicial, está falando sobre as descendências, e quando chega sobre a descendência de Jacó, quando chega em Rúben, ele era o primogênito, porém profanou a cama, o leito, a casa de seu pai e perdeu a primogenitura. Ou seja, era um homem que tinha um potencial, era um homem que, né, virtudes, grandeza, era herdeiro, porém escolheu um caminho errado, um caminho de infidelidade, né? E tantas outras coisas que nós podemos lembrar, né? Quando, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 30, né, Rúben era alguém que tinha sensibilidade. O que ele faz? Ele pega mandrágoras e leva para Lia, porque Lia era estéril. Depois é que elas passam a ter os filhos, e então Lia, ela era rejeitada por Jacó. Então ele pega mandrágoras e leva para Lia. Aí Raquel olha, né, não, me dá as mandrágoras do teu filho, fica aquela rivalidade entre Lia e Raquel. Mas era alguém que tinha sensibilidade, alguém que olhou Lia, vendo que ela era desprezada por Jacó, pega mandrágoras, né, se identifica com a dor da sua mãe. Então era alguém que tinha iniciativa, alguém que tinha sensibilidade, alguém que tinha potencial, porém não foi aproveitado. Fidelidade ou infidelidade? Qual a escolha que nós temos? Porque Deus para conosco, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel, a fidelidade do Senhor é grande, é infinita, Ele é fiel, o que Ele fala, Ele vai cumprir. Ele não é, né, homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus é fiel. E Deus, Ele procura duas coisas: verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, como diz o salmista, os fiéis da terra. Como está a nossa fidelidade a Deus, ao próximo, a nós mesmos? Tem pessoas que conseguem deixar de ser fiel consigo mesmo, né? Corrompendo, destruindo a si mesmos. Então aqui diz, 1 Crônicas capítulo 5, Rúben era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, o direito de primogenitura foi dado aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia Rúben não foi contado como primogênito. E agora ele vai começar a continuar a falar sobre as descendentes de cada um deles. E aqui está o cerne dessa mensagem. Já sabemos quem foi Rúben, filho, né, de Jacó, só que perdeu a primogenitura. Só que a descendência dele, como diz agora o versículo 18, dos filhos de Rúben, dos gaditas e da meia tribo de Manassés, homens valentes, que traziam escudo e espada, entesavam o arco e eram treinados para a guerra, houve 44.760 capazes de sair à batalha. 1 Crônicas 5:18. Da descendência dos filhos de Rúben, nós vemos aqui, além como, né, dos filhos de Gade, os gaditas, assim como a meia tribo de Manassés. Por quê? Porque
essas duas tribos e a meia tribo de Manassés, quando nós olhamos lá em Josué, eles estavam indo à terra prometida, eles não quiseram atravessar o Jordão. Ele falou: olha, nos dê essa terra antes. Aí eles falam: tá, tudo bem, mas vocês vão lá lutar com a gente. Os homens, os valentes, vocês vamos conquistar a terra prometida. Então eles ficaram ali. Foram, guerrearam, mas eles ficaram ali com aquela terra. Então os filhos de Ruben, os rubenitas, os gaditas, os filhos de Gade e também a meia tribo de Manassés, era um momento que estava vindo uma guerra. Só que aqui nós vemos homens valentes. Pode ser que você seja um homem valente, uma mulher valente. Eu digo espiritualmente. Pode ser que você esteja, na presença, no altar, com a vida no altar. Pode ser que você esteja com a sua vida ministerial ativa, sua vida de oração ativa, porque você é um soldado de Deus, você é um soldado do Senhor. Você é um homem valente, uma mulher valente. Tem medo? Tem. Tem momentos difíceis? Tem. Mas você é valente. Traziam escudo e espada, ou seja, homens valentes que não tinham medo de ir para a guerra. Crente não tem medo, não tem medo do diabo. Tem medo no sentido natural, a defesa natural. Você chega perto de uma altura, você vai ter aquele medo, mas não é ter o medo, porque você crê em Deus, você crê que Deus é soberano, é Deus que pode todas as coisas. É diferente. Então nós vemos aqui homens valentes que traziam escudo e espada. A espada e o escudo representam lutas. Você vê, por exemplo, Davi, quando vai enfrentar Golias: tu vens, a mim com lança, espada e escudo, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Pode ser que você esteja capacitado para a peleja, pode ser que você esteja bem preparado, pode ser que você esteja sabendo manejar como ninguém a espada, o escudo, pode ser que você seja valente. Tanto que a armadura que Deus nos dá lá em Efésios 6, ele fala de espada, fala de escudo da fé, o escudo que você pode se defender dos dardos inflamados do diabo, capacete da salvação, escudo da fé, couraça da justiça, cinturão da verdade, calçar nos pés a preparação do evangelho. Mas temos uma arma de ataque, que é a espada. Então ele está falando dos filhos de Ruben. Ruben perdeu o direito de primogenitura, e a sua descendência, junto com Gade, com os gaditas e a meio tribo de Manassés. Nós vemos aqui muitos homens valentes que sabem manejar o escudo, a espada, que sabiam entesar o arco, ou seja, homens treinados para a guerra. A guerra estava vindo, nós estamos avisados, trazendo para o hoje, para o agora. Precisamos estar preparados. Lembra de Eliseu? Chama o rei, Eliseu já próximo ali da sua morte, aí pega a flecha, aí joga a flecha pela janela, arco da vitória, agora pega as flechas e joga no chão. Aí ele só joga 3, aí Eliseu fala: você deveria ter jogado mais, você só terá 3 vitórias, poderia ter jogado 5, poderia ter jogado 10, era flecha da vitória. Então, artigos, armas que remetem à luta, mas que também remetem à vitória. Como está a sua defesa espiritual? Como está a sua espada, o seu ataque na vida espiritual? Espada é a palavra, conhecimento bíblico. Mas então estamos falando aqui, homens treinados, preparados para a guerra, que tinham espada, que tinham escudo, que entesavam o arco. Porém, mesmo assim, não podemos confiar nessas coisas. Temos que confiar em Deus. E para que possamos confiar em Deus, temos que ser fiéis a Ele. Não podia olhar para o número, não podíamos olhar para o nosso exército. Olha, o exército é bom. Como diz aqui, homens preparados. Olha o número, 44.760 homens capazes de sair à batalha. Era um número expressivo.
um exército forte, homens armados, preparados. E adianta confiar nisso? Sabe o que acontece? Vem a guerra. Fizeram guerra aos agarenos, diz o versículo 19. Guerra aos agarenos, a Getur, a Nafis e a Nodab. Veio a guerra. Quando vem a guerra, você confia na espada, no escudo, no arco? Tem que se preparar, tem que ter o preparo, tem que estar ativo, é claro, mas a confiança tem que estar em Deus, tem que estar no Senhor. Ele diz aqui, os filhos de Ruben, diz o versículo 20, foram ajudados contra eles, e os agarenos e todos os que estavam com eles foram entregues nas suas mãos, porque, agora presta bastante atenção, porque na batalha clamaram a Deus que lhes deu ouvidos, porque confiaram nele. Posso ouvir um glória a Deus bem alto? Na batalha, o que fazer? Deixar, confiar apenas na espada, no exército? Temos tantas passagens na Bíblia, né? Confiar em Deus, Deus dando vitória. Davi, então, quantas? Né? Que não adianta você confiar no exército. Nós vemos, por exemplo, Gideão. Gideão, é demais o povo que está contigo. Proclama aí, quem for medroso, tímido, pode ir embora. Aí Gideão, né? Vai, quem for tímido, pode ir embora. Sai milhares. E numa guerra o que você quer é pessoal preparado, é braço, é homens. Aí Gideão, mais uma vez, Deus fala, olha Gideão, né, ainda é demais o povo, manda todo mundo beber água, quem beber água como cão vai, quem não beber vai, só ficaram 300, para enfrentar midianitas que oprimiam, que, né, traziam dor, que eram pior que gafanhotos. Tudo que eles faziam levavam, tudo que eles plantavam levavam. Aí com 300, por quê? Porque Deus fala, olha, para que o povo não se glorie no seu número, para que o povo não se glorie no seu exército, é com esses 300, Gideão, que tu vai para a batalha, e não vai levar espada não, lembra? Vai levar cântaro, vai levar trombeta, enfim, são várias passagens, mas agora na hora da batalha, nós estamos diante, né, de uma luta, um exército dos Rubenitas, Gaditas e da meia tribo de Manassés, no meio da guerra, no meio da batalha, não ficaram trazendo, não confia mais em Deus não, porque nós perdemos o direito de primogenitura, né? Nós somos descendentes daquele que não ficaram trazendo, pelo contrário, nos ensinam, mesmo assim, independentemente da tua história, independentemente do que já pode ter acontecido, no meio da batalha, clame a Deus, clame ao Senhor, e o Senhor vai te ajudar, e o Senhor vai te levantar e vai dar a vitória. No meio da batalha, mantenha-se fiel a Deus. Estamos falando de fidelidade ou infidelidade. Então nessa guerra esses homens, nessa guerra aos agarenos, e outros povos, né, Getur, Nafis e Nodab, eles foram ajudados. Tem um que vai te ajudar, tem um que vai te auxiliar, tem um que vai te fortalecer, tem um, porque essa guerra não é sua, essa guerra é do Senhor. Mas o que fazer? Na batalha, a vitória foi dada porque clamaram a Deus. Diz o versículo 20, lhes foram entregues todos eles, todos os inimigos, porque eles clamaram a Deus. Na batalha, clamaram ao Senhor. E quando nós clamamos, o que acontece? Deus dá ouvidos. Deus responde. Lhes deu ouvidos. Né? São tantos versículos. Os ouvidos do Senhor não estão tapados, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Salmo 40, esperei confiantemente no Senhor, Ele se inclinou e ouviu. Olha só, Deus se inclina, de uma maneira poética, né? Não estamos falando fisicamente, não sabemos, mas de uma maneira poética tão linda, Deus escuta a sua oração, Deus escuta o seu clamor.
O povo, eles clamaram, Deus lhes deu ouvidos, porque confiaram nele. Confia no Senhor de todo o seu coração, não se estribes no próprio entendimento, né? Diz lá Provérbios, confia no Senhor, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. O que nós fazemos, o que nós acreditamos, as nossas atitudes no meio da batalha vão ser o diferencial. Eles creram, confiaram. E se você confia, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Se você confia em Deus, tenha certeza que você não está sozinho na batalha. Na batalha clamaram a Deus. Talvez acharam que mesmo com todo esse número, mesmo com espada, com escudo, com lança, mesmo com preparo, talvez viram que, enfim, tiveram medo, acharam que não poderiam vencer, não sei, mas confiaram em Deus. Às vezes acontece isso contigo, conosco. Você olha a circunstância, você olha a adversidade, tu fala, eu não vou conseguir, isso é demais para mim, eu não consigo mudar essa história, eu não consigo. Aí você clama a Deus, aquele que pode mudar essa história. Você clama a Deus, aquele que vai dar ouvido, e você confia nele. Levaram, diz o versículo 21, o gado dos agarenos, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos e 100.000 pessoas, porque muitos caíram feridos à espada, pois a batalha era de Deus, e eles habitaram no lugar deles até o exílio. A bênção foi completa. Foram fiéis a Deus, independentemente da história, independentemente de lá Rubem eles serem descendentes de alguém que perdeu a primogenitura, não se rebelaram, não se revoltaram, pelo contrário, continuaram confiando em Deus, confiaram no Senhor, e o que fizeram? Deus abençoou, deu a vitória. A batalha era de Deus. Guarda esse versículo 22, essa batalha não é somente sua não, essa batalha também é de Deus. E assim como eles se apossaram ali dos despojos dos inimigos, né? Deus os enriqueceu, Deus abençoou, 50.000 camelos, levaram ali o gado, 250.000 ovelhas, jumentos. A provisão de Deus para aquele que é fiel. Era um momento diferente de hoje, é claro, era um momento de guerra, era um momento que tinham inimigos, mas nós vemos aqui, eles habitaram no lugar deles até o exílio. O exílio veio para todo mundo, o juízo de Deus, o exílio, tanto para Israel como para Judá, nas deportações, Nabucodonosor, o exílio veio para todos, por causa do juízo, mas aqui eles ainda estavam fiéis, e eles ficaram ficaram no lugar, habitaram no lugar deles, até o momento do exílio. Ou seja, se você for fiel a Deus, você vai ficar no momento certo, no lugar certo, Deus vai abençoar, até você encerrar a sua trajetória, até você lá na frente dizer, valeu a pena se manter fiel a Deus, até lá na frente você falar, eu combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Só que agora, diz o versículo 25, porém foram infiéis ao Deus de seus pais e se prostituíram. Quem? Versículo 23, os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra de Bazã até Baal-Hermon e Senir e o monte Hermon, e eram numerosos. Estes foram chefes de suas famílias, a saber, Éfer, Ize, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel, guerreiros valentes, homens famosos, chefes de suas famílias, porém, foram infiéis ao Deus de seus pais e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos da terra que Deus tinha destruído diante deles. Agora essa meia tribo de Manassés, homens valentes, homens famosos, chefes de suas famílias,
Em vez de se manterem fiéis, Deus tinha dado a vitória. Clamaram, Deus deu a vitória. Porém, essa meia tribo foram infiéis a Deus e se prostituíram. Como? Em vez de manterem a sua fé em Deus, eles começaram a adorar os falsos deuses, a idolatria daquele lugar que eles conquistaram. Por isso, diz o versículo 26, o Deus de Israel despertou o espírito de Pul, rei da Síria, ou seja, o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Síria, que levou cativos os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os fez morar em Ala, Abor e Ara, e nas proximidades do rio Gozã, onde permanecem até o dia de hoje, o dia que estava sendo escrito. Ou seja, a infidelidade trouxe consequências severas. Qual a nossa escolha? Permanecermos fiéis a Deus ou infiéis? Eles foram infiéis e se prostituíram, seguindo os deuses e os povos daquela terra que Deus tinha destruído diante deles. Às vezes Deus opera uma maravilha, Deus opera um milagre, como acabou de operar. Você está no momento da bonança, você está no momento desfrutando daquilo que Deus fez na sua vida, mas ainda assim pessoas dão espaço à cegueira, esquecem do que Deus acabara de fazer e começam a olhar o mundo, começam a olhar as propostas do mundo, do diabo, e se corrompem e esquecem do que Deus acabara de fazer. Temos isso em tantos exemplos. O povo de Israel, né? Deus acabou de sair, já começa de libertar do Egito e esquecem, já começam a questionar, começam a murmurar. Nós vemos em Juízes, Deus vai, liberta, levanta o juiz, daqui a pouco o povo se corrompe de novo e fica nesse ciclo tantas vezes. Meu desejo nessa manhã, nessa guerra que os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés tiveram ali aos agarenos, nós aprendemos duas opções: permanecermos fiéis a Deus ou ter o descuido, o perigo, ceder ao perigo, de ceder talvez, né, às falácias do mundo, às ofertas do mundo, à zombaria do mundo, e você esmorecer na fé e deixar de ser fiel a Deus. Então nós vemos aqui fidelidade mesmo no meio da batalha. Era o momento que eles estavam ali, clamaram, Deus deu ouvidos, na batalha clame a Deus, Deus dá ouvido, você confia nele, você permanece fiel a Deus. Mas quando vem a vitória, não faça como a meia tribo de Manassés. Quando vem a vitória, quando está habitando naquela terra, quando está no momento da bonança, da fartura, no momento da paz, em vez deles, né, intensificarem a sua adoração ao Deus verdadeiro, eles vão se corromper, vão se prostituir, vão adorar a falsos deuses, aos deuses daquela terra que eles tinham acabado de vencer. E fica nessa manhã a reflexão. Assim como Rúben foi infiel ao seu pai, profanou o leito, perdeu a primogenitura. Alguém que tinha potencial, alguém que tinha virtude, alguém que tinha uma grandeza, alguém que o pai olhou e viu, olha, era você, Rúben. Mas você profanou, você não vai ser mais o primogênito. Você que, né, era ali para ser o herdeiro da liderança da nação de Israel. Infidelidade traz consequências. Porém, a confiança, a fé vai trazer vitória. Porém, a sua fidelidade a Deus vai trazer vitória. Porém, no meio da batalha, você é fiel a Deus, você vai clamar a Deus e Deus vai dar ouvidos. Deus vai dar ouvido, Deus vai ouvir a sua oração e vai entregar essa vitória, vai colocar essa chave nas tuas mãos. Deus vai trazer ali a tua vitória, porque essa guerra, essa batalha
era de Deus, era também do Senhor. Muitos dos inimigos caíram à espada, porque essa batalha que você está passando, essa peleja, essa luta, quer seja a enfermidade, quer seja, né, o problema no lar, quer seja a falta de paz, quer seja aquela guerra interior, eu não sei, mas o que eu sei é que é de Deus, porque Deus escuta a sua oração. E se nessa batalha você orar, você clamar, você confiar, clame a Deus, Deus vai dar ouvido. Você confia nele e assim o mais ele fará. Se coloque de pé glorificando e exaltando o nome do Senhor. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Fidelidade ou infidelidade? É a batalha que vai trazer a fidelidade? No momento, né, que vemos a nossa pequenez, o quão pequenos, o quão fraco nós somos, é somente aí que seremos fiéis? É na bonança que temos que manter a fidelidade. Tem momentos que na vida pensamos em olhar atrás, mas é preciso continuar, é fazer como eles fizeram, é clamar o nome de Jesus, e Ele ouve. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás, e é preciso pedir ajuda para poder continuar, e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus, e Ele nos ajuda a carregar a cruz. Declare mais uma vez, clame. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás, e é preciso pedir ajuda para poder continuar, e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus, e Ele nos ajuda a carregar a cruz. Vamos orar. Na batalha, clame, não importa o passado, não importa a história que você já tenha passado, vivido, se você clamar, essa vitória é de Deus, essa batalha é de Deus, Ele coloca essa vitória nas tuas mãos. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos, ó Deus, guardar essa palavra e praticar, sendo fiéis a Ti, quer seja na batalha, quer seja na bonança, porque confiamos em Ti e o Senhor ouve a nossa oração, o Senhor ouve o nosso clamor. Ó Deus, age nessa batalha, contempla a nossa fé, vem com o milagre, vem com a provisão, Senhor. Age, move, Senhor, o sobrenatural ao nosso favor. Estamos aqui clamando ao nome que está acima de todo nome, ao nome de Jesus. Tem todo o poder, toda a autoridade. Assim, ó Deus, vai curando, vai, ó Deus, abrindo a porta, vai, ó Deus, em nome de Jesus, destruindo os inimigos, destruindo as fortalezas inimigas, quebrando, Senhor, as algemas, os grilhões, todas as obras do inferno, na autoridade do nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, vai dando a vitória ao Teu Filho.
Que nada, Senhor, nos separe do Teu amor, nem a altura, nem a profundidade. Como o Senhor diz na Tua palavra, nada pode nos separar do Teu amor. Nem o porvir, nem o passado, nem o presente, nenhuma criatura, nem a batalha, nem a bonança. Viemos sempre permanecer fiéis a Ti. Assim ouve o clamor da Tua igreja, cada causa impossível. Ó Deus, em nome de Jesus. Assim oramos e Te agradecemos e colocamos nas Tuas mãos, Senhor, essa guerra, essa batalha, essa peleja, porque ela é Tua. E o Senhor há de fazer o sobrenatural, o impossível para Teus filhos, para Tuas filhas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você que crê na vitória, aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Seja fiel a Deus, seja fiel ao Senhor.